Olá, olá! Estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para a série Programar em Java, e hoje vamos falar sobre o operador ternário. Ok, o operador ternário, atenção que está a chover muito lá fora e eu não sei se conseguem ouvir, vou-te a relembrar. Portanto, não se preocupem com que eu vou tentar editar o som da melhor forma possível. Ok, o operador ternário, que é basicamente o símbolo, neste caso o ponto de interrogação e o símbolo de dois pontos, serve para simplificar uma decisão sem ser necessário usar o if ou até mesmo o else. Atenção que estas decisões precisam de ser simples e não muito complicadas para as podermos simplificar ainda mais com o operador ternário. Ok, como podem ver aqui, neste caso em comentário, neste caso de comentário de uma só linha, podemos ver como é que se cria então um operador, uma decisão, ok? Uma decisão com um operador ternário. Portanto, nós temos então a dita condição, que costumamos colocar sempre no if. Portanto, temos a dita condição. Depois do ponto de interrogação e antes dos dois pontos, tudo o que estiver aí será o que irá acontecer caso a condição seja verdadeira, e o que estiver depois dos dois pontos é o que irá acontecer caso a condição que está antes do ponto de interrogação seja falsa. Ok? Portanto, neste vídeo, atenção que já vão conseguir perceber isso através da visualização e vão melhorar caso pratiquem, porque é sempre ótimo para evoluir. Ok, eu vou criar duas variáveis, uma do tipo inteiro e uma do tipo booleano. Neste caso, int, vou dar o nome idade, que toma o valor de 21. E agora o boolean, vou chamar de é maior de idade. Neste caso é um i, porque não podemos colocar acentos nem símbolos, portanto, boolean é maior de idade. Ok, não vamos inicializar com qualquer valor, porque o valor default é sempre falso, ou seja, quando criamos uma variável tipo booleano, o valor default é sempre falso e não precisamos de colocar caso queiramos que o valor seja falso, ou seja, nesta forma é como se nós tivéssemos o seguinte, toma valor de falso, ok? Portanto, isto e aquilo são praticamente a mesma coisa. Claro que se quiséssemos então o valor true, quiséssemos que o valor true fosse o inicial, tínhamos então que colocar toma valor de true. Ok, agora vamos fazer algo muito simples, que não é o objetivo deste vídeo, só para vocês perceberem a diferença. Vamos colocar o seguinte, algo muito simples, tem que ser um if e um else muito simples. Atenção que os operadores ternários não funcionam com decisões que trabalhem com o else if, ok? Apenas com o if e o else. E vamos agora fazer o seguinte, neste caso uma condição, por exemplo, vamos verificar se é maior de idade ou não, ou seja, se tem maior de 18 anos ou não, ou seja, se a idade for maior ou igual a 18, o que vamos dizer então que é maior de idade é igual a verdade. Se não, else, atenção que não estamos a colocar chavetas porque o conteúdo é apenas de uma linha, volto a relembrar. Se não, o que irá acontecer é que maior de idade é igual a false, ou seja, não é maior de idade, caso a idade seja abaixo de 18. Ok, agora o que nós vamos fazer é então um system.out.println. Como podemos ver, estamos a fazer algo muito simples neste vídeo e já vamos então trabalhar daqui a pouco para poder ver as diferenças com o operador ternário. Neste caso aqui não é aspas, é sim new string builder. Vamos fazer aqui um append e escrever o seguinte, é maior de idade, dois pontos, e à frente vamos dizer se é verdade ou não, neste caso é em inglês, vamos colocar logo os dados, ok? Portanto, append, e agora vamos pôr é maior de idade para obter então o resultado. A minha idade é 21, portanto o que será apresentado é que eu sou maior de idade. Ou seja, é maior de idade, true. Se eu voltasse a pôr aqui 17, o que iria acontecer é que iria ser falso, porque 17 está abaixo de 18 e não é maior de idade. É maior de idade, falso. Ok, como podemos ver, tudo a funcionar corretamente. Agora o que vamos fazer é então trabalhar com o dado operador ternário. Ou seja, vamos colocar isto aqui em comentário e vamos fazer a mesma coisa numa só linha, ok? Numa só linha com o operador ternário. Ou seja, para isso nós temos que colocar é maior de idade, que é onde nós vamos guardar o resultado do que irá acontecer, neste caso a condição seja verdade ou falsa. Vamos colocar entre aspas, ou seja, é basicamente o que está aqui, ok? Nós vamos fazer basicamente o que está aqui, ou seja, abrimos aspas e vamos meter a condição, que é esta,
ou seja, idade maior ou igual a 18. Agora vamos colocar o ponto de interrogação, ou seja, já temos a nossa condição. Depois do ponto de interrogação, vamos colocar o que é que irá acontecer se for verdade, ou seja, o i maior de idade vai ser true. Agora os dois pontos para ver o que é que vai acontecer se for então, se a condição for falsa. Vamos pôr então um false, que é o que nós queremos. E agora é só executar o nosso pedaço de código e ver que isto funciona sem o if e o else. Ou seja, é maior de idade true. Se eu voltar e colocar 17, podemos ver que é maior de idade, é então false. Ok. Tudo a funcionar corretamente com o operador ternário. Ou seja, estas 4 linhas que tínhamos aqui passaram apenas a ser uma e simplificamos a nossa decisão, neste caso, e a nossa própria forma de trabalhar. Ok. Algo que nós também podemos fazer é então comentar isto aqui e colocar diretamente a nossa decisão com o operador ternário. Vamos copiar isto aqui dentro do append. Ou seja, nós agora temos isto. Vamos só colocar novamente entre parênteses. Já estão aqui. Neste caso é para ter uma maior segurança de que tudo irá funcionar corretamente, que pelos vistos não está a funcionar corretamente. Ok. Aqui precisamos de mais um, penso eu. Ok. E agora é só executar o nosso pedaço de código e ver o que acontece. É maior de idade false. Podemos ver que está a funcionar corretamente. Vamos ainda dar mais uma verificação a colocar a idade acima de 18. Neste caso 21, que é a minha idade. É maior de idade true e podemos ver as diferenças de tudo o que aconteceu neste vídeo. Ou seja, começamos por colocar o if e o else. Depois simplificamos a nossa condição com o operador ternário, que era o objetivo deste vídeo. E depois simplificamos ainda mais o nosso código ao colocar diretamente a nossa decisão com o operador ternário no próprio append. Ok? Portanto, existem aqui muitas vantagens. Ou seja, simplificamos o nosso código. Temos um código bem mais organizado. Simplificamos tudo o que nós fazemos. Ok? Mas atenção, que o operador ternário, só pode trabalhar com decisões que sejam simples, ok? Para as simplificar. Se eu tivesse ali, por exemplo, um if, um else if e um else, já não funcionaria porque apenas temos 2 lugares. Temos o lugar se a condição for verdadeira ou o lugar se a condição for falsa. Ou seja, depois do ponto de interrogação e depois, então, do símbolo de 2 pontos. Ok. No próximo vídeo vamos falar sobre uma outra estrutura de decisão, neste caso o switch, que também será algo bastante bom de aprender porque tem as suas vantagens. Tal como tudo, tem as suas vantagens e desvantagens e é sempre bom usar ou então o if ou então o switch, neste caso switch case. Portanto, até lá e happy coding!